Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, galera. Vamos continuar então nossas aulas remotas, tá? Nosso assunto hoje vai ser a respeito de sociedades empresariais. Nós vamos então iniciar e vamos aprender a respeito sobre direito societário. Essa primeira aula, então, noções gerais e classificação. E após, então, essa primeira aula, nós vamos passar a analisar numa segunda aula, né, a desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então vamos iniciar, vamos ver os conceitos básicos a respeito de sociedades empresariais, tá bom? Então o que acontece? Para nos, digamos, situar no assunto, né, de sociedades empresárias, a gente tem que analisar um pouco como foi que se desenvolveu, certo? Essa criação, né, na história, principalmente na história do direito das sociedades. Então, de uma forma bem breve, para não se prolongar, para o vídeo não ficar muito extenso, você tem que lembrar das nossas primeiras aulas, principalmente quando eu estava explicando para vocês o histórico do comércio e principalmente quando a gente estava analisando os atos de comércio. Então, o que acontece? As sociedades, elas já têm, então, digamos que é, na antiguidade, seus primeiros passos, né, nas suas primeiras codificações, algo então que a gente já começa a perceber essa formação das sociedades. Então, na antiguidade, sobretudo entre os romanos, na Institutas de Justiniano, né, as sociedades elas eram perfeitamente reguladas, embora elas não eram vistas como direito empresarial, elas eram vistas ainda dentro do âmbito do direito civil, né, como eu expliquei para vocês nas primeiras aulas, não havia uma clara, na verdade, não havia de maneira nenhuma separação entre o direito civil e o direito empresarial, já que não se conhecia, né, um direito especial, um direito destacado para os comerciantes. E aqui o que a gente lembra, depois da evolução, a gente pode ir então lá para as corporações de ofício, como eu disse a vocês lá na Idade Média, onde as corporações de ofício, elas foram então, digamos que as primeiras espécies, digamos assim, de sociedades, já que eram reunião de pessoas que trabalhavam em prol de um fim comum e eram elas que justamente monopolizavam a forma de criação de determinada mercadoria em suma. Né? E o que acontece então? Então, séculos depois, muito tempo depois, o direito ele permitiu que essas sociedades, essas reuniões de pessoas, elas fossem personalizadas. Ele percebeu então a importância dessas pessoas. E o que ele passou então a fazer? Ele passou a dar personalidade jurídica a essa reunião de pessoas, né? E então essas reuniões de pessoas a gente vai chamar de sociedade, e que essas reuniões, então, essas sociedades, elas pudessem tomar lugar nas relações jurídicas como se verdadeiros indivíduos fossem, como se verdadeiras pessoas naturais fossem. Então, o que acontece? As sociedades, ela não nasce no direito mediante uma dogmática jurídica, mas ela vai nascer da importância do quê? Do fato associativo. É esse fato associativo, é essa vontade de reunião das pessoas em prol de uma finalidade, de um bem comum, que vai fazer então com que surja as sociedades. Então, seu surgimento no direito, sua necessidade de codificação e a sua consequente personalização, ela surgiu com raiz no fato associativo. Então, na natural tendência humana de se agrupar. Na natural tendência humana de se agrupar. Hoje, nesses tempos de pandemia, né, esse agrupamento, a gente sabe, tem que manter um afastamento social, mas isso não desconfigura o nosso agrupamento. Estamos ainda devidamente agrupados com um afastamento, mais agrupados. Isso é uma tendência natural humana, esse agrupamento. Para quê? Para que esse agrupamento ela tenha justamente um alcance maior no fim, na consecução de suas finalidades. Então, justamente isso. O que é uma sociedade? A sociedade, então, ela vai acabar sendo uma reunião de pessoas que vão agir em prol de um fim comum. Por quê? Porque elas tiveram essa tendência natural de se agrupar. Então, o que o direito fez? Ele pegou essa reunião de pessoas e passou a tratá-las como uma verdadeira pessoa, ou seja, ela passou a dar personalização
as sociedades. E a partir do momento que as sociedades elas possuem uma personalização, então eu tenho uma série de consequências jurídicas e efeitos jurídicos que nós temos que aprender e que nós temos que ter em mente para compreender, para aprender em profundidade a matéria de sociedades. O que acontece? Vocês já aprenderam isso lá nas cadeiras iniciais, principalmente lá em Direito Civil 1, e você sabe, então, que a pessoa jurídica ela é dividida entre pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público, você já estudou em direito administrativo ou você então estudou lá em direito constitucional. O que vai nos importar aqui nas nossas aulas é a pessoa jurídica de direito privado, principalmente a sociedade. Então veja, o artigo 44, então quando ele vai falar sobre pessoas jurídicas de direito privado, ele traz o rol de pessoas jurídicas de direito privado, ele diz, são pessoas, isso aqui do Código Civil de 2002, tá, gente? São pessoas jurídicas de direito privado. As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e vou colocar aqui de outra cor, porque a gente já aprendeu ela, as EIRELIs, as empresas individuais de responsabilidade limitada, né? A gente já teve nossa aula sobre elas. Então veja que as sociedades, aquele assunto que nós vamos aprender, essa pessoa jurídica de direito privado, ela justamente, então, está no rol do artigo 44 como uma pessoa jurídica de direito privado. Cuidado que o rol do artigo 44 ele não é taxativo, né? Ele é exemplificativo, a gente pode, então, ter uma ampliação das pessoas jurídicas de direito privado, certo? Então, cuidado com isso. Então, o que acontece? A partir do momento que eu pego uma sociedade e eu jogo a sociedade como uma pessoa jurídica de direito privado, o que eu vou fazer? Eu vou jogar ela dentro do rol de diversas outras pessoas jurídicas. Então, eu preciso caracterizá-la. Eu preciso fazer com que haja diferenciação da sociedade para esses demais entes. Então, como é que eu posso caracterizar? Eu vou caracterizar a sociedade principalmente pela forma de exploração do seu objeto social. O que é que vai caracterizar a sociedade e vai diferenciá-la das demais pessoas jurídicas de direito privado? Justamente o seu modo de explorar o objeto social. O que acontece? A sociedade ela tem fins lucrativos. A sociedade ela vai agir com o interesse de auferir lucro, né? E junto com a sociedade, dentro desse conceito aqui, eu posso introduzir quem? Eu posso introduzir a Eireli. Vou ver se eu consigo escrever aqui, né? Porque escrever no mousepad é horrível. Eireli. Eu posso colocar aqui quem? A Eireli. A Eireli, ela também explora seu objeto social com finalidade lucrativa. Então, tanto a sociedade quanto a Eireli são as únicas duas pessoas que vão explorar seu objeto social com finalidade lucrativa. Professor, essas demais pessoas que se encontram aqui, elas não têm finalidade lucrativa? Não. Vamos analisar de novo o rol do artigo 44. As associações vão possuir finalidade lucrativa? De maneira nenhuma. As associações não têm finalidade lucrativa. As fundações têm finalidade lucrativa? Também não. Não podem ter finalidade lucrativa. Organizações religiosas? Também não. Não têm finalidade lucrativa. Partidos políticos? Também não. Não tem finalidade lucrativa. Então, quais são as únicas pessoas que terão finalidade lucrativa? Sociedades e as EIRELIs, né? Sociedades e as EIRELIs. Ah, professor, mas eu já vi associação, eu já vi um clube que fez uma festa e auferiu lucro.
Eu já vi uma fundação fazer, então, um bazar para oferir lucro. E eu não vou nem falar, professor, de organização religiosa, né? Ainda mais por cima dos partidos políticos. Calma lá. Não estou dizendo que essas pessoas que aqui se encontram, elas não vão ter lucro. Ter lucro é uma coisa. Opa, ter lucro é uma coisa. Elas podem ter lucro? Podem sim, tranquilamente ter lucro. Elas podem lucrar. Elas podem ter lucro. Ah, vou desistir, gente. Elas podem ter lucro. O que elas não podem é ter finalidade lucrativa. Nada vai proibir elas de terem um lucro, de ter dinheiro, de possuírem algo para se sustentar e para desenvolver o seu objeto social, né? Então, lembre que as associações vão ter um objeto de acordo, então, com a lei, as fundações vão ter justamente objetos de fins sociais, né? Educação, defesa do patrimônio, artístico-cultural, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico, está tudo descrito lá no Código Civil. A finalidade delas não é lucrativa. A finalidade delas está estampada na lei, é uma finalidade mais social. Agora, elas podem obter um lucro, um dinheiro que justamente esse dinheiro vai ser revestido em prol delas mesmas. Então, a associação pode fazer uma festa e angariar lucro? Pode, mas esse lucro vai para quem? Para os associados? De maneira nenhuma, vai para a própria associação. E assim na fundação, e assim na organização religiosa, e assim no partido político. Agora, as sociedades e as EIRELIs, elas terão finalidade lucrativa. Então, elas estão atuando, a exploração do objeto social delas é justamente com o fim de auferir o quê? Lucro. Elas estão trabalhando em prol de obter lucro. Então, veja que a finalidade dessas duas pessoas é com a intenção de ter o quê? Lucro, certo? E esse lucro não se reveste apenas para a sociedade. Esse lucro ele vai ser revestido para ser dividido entre os sócios, entre os acionistas, né? Então, cuidado com isso, beleza? Ah, professor, então, se a sociedade tem finalidade lucrativa, se a Eireli tem finalidade lucrativa, o que vai diferenciar a sociedade da Eireli? Antigamente, antes do final do ano passado, eu dizia que a grande diferença entre Eireli e justamente sociedade empresária era a sua quantidade de sócios. Você aprendeu, a Eireli ela vai ter apenas um sócio. A Eireli ela vai ter apenas um sócio, né? Ela vai ter uma pessoa, não, a gente pode nem chamar de sócio, é uma pessoa natural que a compõe. Já a sociedade, ela antes do final, ela antes de 2019, antes da lei de liberdade econômica, ela obrigatoriamente teria que ter o quê? 2 ou mais sócios, né? Ela tinha que ter obrigatoriamente 2 ou mais sócios. Só aí o que acontece? Final do ano passado, finalzinho do ano passado, veio então a lei de liberdade econômica e disse: olha, agora a gente pode ter uma sociedade com um único sócio, que é a sociedade limitada unipessoal. E aí o que foi que aconteceu? E aí agora eu não sei mais diferenciar a sociedade da Eireli, a não ser pela natureza jurídica delas, porque elas são o quê? Pessoas jurídicas de direito privado, né, com naturezas jurídicas distintas. A sociedade é uma coisa, a Eireli é outra. A gente viu nas nossas aulas de Eireli. Então, o que acontece, professor? Acontece que, basicamente, então, as sociedades se caracterizam na busca do lucro como sua finalidade principal, a Eireli também,
Só que aí o que acontece? A Eireli, tanto sociedade, podem ter agora uma única pessoa. Então, o que a Lei de Liberdade Econômica fez? Na minha opinião, ela veio esvaziar a Eireli. Né? Ela veio esvaziar a Eireli. Para mim, hoje, a Eireli não tem mais um atrativo para ser constituída. Por quê? Porque você aprendeu que a Eireli ela tem obrigatoriamente um capital social mínimo. De quanto, professor? De 100 salários mínimos. De 100 salários mínimos. Então, o que acontece? A sociedade ela não tem essa obrigatoriedade. Você não tem um capital mínimo para constituir uma sociedade de responsabilidade limitada unipessoal. Então, professor, preciso de 100? Não, com 50 salários mínimos você constitui, com um salário mínimo você constitui. Então, se eu tenho uma sociedade de responsabilidade que é limitada, que vai ter apenas um único sócio, sem limite de capital social mínimo, então lhe pergunto, no comércio, ainda mais nessa crise econômica que estamos vivendo, que ela vai se aprofundar, pergunto, você acha que uma pessoa que vai tentar entrar no mercado, ela vai constituir o que preferencialmente? Uma Eireli, que tem um capital social mínimo de no mínimo 100 salários mínimos, ou uma sociedade de responsabilidade limitada unipessoal que não tem capital mínimo. Lógico que ela vai optar pela sociedade. Então, eu acho que a lei de liberdade econômica, ela esvaziou, né, a Eireli. A Eireli, ela, basicamente, na minha opinião, ela vai se tornar uma letra de lei morta. Ela vai se tornar uma espécie de pessoa jurídica que ninguém mais vai optar em constituir. Então, com o tempo, a partir de agora, né, 2020 para frente, eu acho que a tendência dela é sumir, a não ser que coloque-se uns benefícios a mais para ela e tal, mas a tendência é a Eireli desaparecer. Sim, voltando para o nosso assunto, né? Então, a sociedade, como é que ela se caracteriza das demais? Justamente pelo modo de explorar seu objeto social, né? Pelo modo de exploração do seu objeto social. Ela tem finalidade lucrativa, né? E, como eu já disse a vocês, a pessoa jurídica ela não se confunde com as pessoas que a compõem, né? Pessoa jurídica é uma coisa, sócios são outras. Mas a gente chega já. Vamos logo para as consequências. Então, o que acontece, professor? No momento, então, que eu trago a essas sociedades uma personalização, né? No momento, então, que eu trago uma personalização, uma natureza de pessoa jurídica e assim uma personalidade a ela, eu vou obrigatoriamente gerar 3 consequências essenciais para essa pessoa jurídica, para a sociedade. A primeira coisa é que a sociedade ela passa a ter uma titularidade negocial. Ela passa a ter titularidade negocial. É a própria sociedade que realiza os seus negócios jurídicos. É a própria sociedade que realiza seus negócios jurídicos. Então, se amanhã você for fazer um contrato com uma sociedade empresária, no dos polos desse contrato não vai se encontrar os sócios que a compõem, vai se encontrar a própria pessoa jurídica, a sociedade. Por quê? Porque é ela que vai realizar essa relação jurídica, né? Ela vai ter poder de realizar seus próprios negócios jurídicos. É ela, como pessoa jurídica, que vai assumir um dos polos da relação. Segunda consequência essencial, titularidade processual. A partir do momento que eu dou personalidade jurídica à pessoa jurídica, né, meio estranho. A partir do momento que eu dou personalidade jurídica à sociedade, melhorou, a sociedade ela pode demandar e ser demandada em juízo. Então, se você fechou um contrato com uma sociedade
e ela está descumprindo as cláusulas desse contrato, ou então ela é uma devedora, está lhe devendo dinheiro, e você então vai fazer uma ação de cobrança, ou então é um título executivo e você vai executar, você não vai colocar os sócios nessa relação jurídica, você vai colocar quem? A real pessoa que está te devendo, e quem é? É a sociedade. Então, ela vai ter titularidade processual e é ela quem vai justamente demandar e ser demandada em juízo. E, por fim, a mais importante de todas, eu tenho responsabilidade patrimonial. Eu vou ter responsabilidade patrimonial. O que acontece? A sociedade ela terá o seu patrimônio próprio. E esse patrimônio próprio, ele vai ser inconfundível e ele vai ser incomunicável com o patrimônio dos sócios, né? A partir do momento que eu dou uma personalidade, eu dou personificação à sociedade, ela vai ter um patrimônio próprio. Ela vai ter um patrimônio que é dela, que não pode se confundir, que não pode se comunicar, que não pode, então, estar junto com o patrimônio dos sócios. O patrimônio é dela, o patrimônio dos sócios são deles. Beleza? E cuidado, a partir do momento que há uma confusão, a partir do momento que há uma comunicação, a partir do momento que eu não consigo distinguir o que é o patrimônio da sociedade e o que é o patrimônio dos sócios, nesse momento aqui, você vai analisar que estamos diante de um dos fatos que pode ensejar a despersonificação, no caso, a despersonalização da pessoa jurídica, né? Que está previsto lá no artigo 50 do Código Civil, mas nós vamos ter nossa aula só para falar sobre isso, beleza? Então, olha o que vai dizer o artigo 49A, artigo esse introduzido no Código Civil 2002 pela Lei de Liberdade Econômica, e ele vai justamente dizer o que eu já comentei. Primeira coisa no caput, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. No nosso caso aqui, principalmente a análise dos sócios, já que o artigo 49A, está se referindo a todas as pessoas jurídicas de direito privado. Né? Uma sociedade não tem associado, quem tem associado é a associação. Então, a associação é uma coisa, os associados são outras. Não se confundem. A mesma coisa aqui, os sócios são uma coisa, a sociedade é outra. Então, a pessoa jurídica ela não se confunde com os seus sócios. Né? E olha o que vai dizer o parágrafo único. Justamente a autonomia patrimonial essa que vai vir por conta da personificação da sociedade, né? Então, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. O que isso quer dizer, professor? Ora, se é a sociedade que tem autonomia patrimonial, então, pelos riscos das relações jurídicas, do comércio, da exploração econômica, esse risco não recai em cima dos sócios. Em regra, em tese, esse risco, essa alocação e segregação de riscos, é da sociedade. Então, é ela que vai responder pelos riscos. Por quê? Porque a partir do momento que eu dei personalidade a ela tem titularidade negocial, ela tem titularidade processual, ela tem responsabilidade patrimonial. Então, é isso que o parágrafo único está dizendo. Lógico, isso aqui não é uma regra absoluta. Professor, os sócios podem responder pelos riscos? Podem. Quando? Quando a responsabilidade for de maneira ilimitada, quando, por exemplo, ela tiver justamente a despersonificação, a despersonalização da pessoa jurídica. Então, em alguns casos previstos em lei, você vai ver os sócios também respondendo pelos riscos. Mas a regra geral é o quê? A regra geral é que a própria sociedade ela responda pelos riscos da atividade empresarial, da exploração econômica do seu objeto, né?
Então está aqui, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecidos pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Isso aqui lembra o que para vocês? Um princípio, né? Esse finalzinho aqui lembra o princípio da função social da empresa. Beleza? Tranquilo? Show de bola. E, professor, como é que a sociedade ela adquire personalidade jurídica? Eu já sei as consequências. Eu aprendi as consequências. Eu sei os 3 efeitos da personificação dela. Mas como é que ela vai adquirir sua personalidade jurídica? Artigo 985 vai justamente nos ajudar. O artigo 985 vai dizer o quê? Que a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio, na forma da lei, dos seus atos constitutivos, né? Então, professor, a sociedade ela vai adquirir personalidade com a inscrição dos seus atos constitutivos no registro próprio. Essa é a regra geral do Código Civil. Então, lembre-se, quando eu expliquei a vocês registro, para o empresário individual, o registro não tinha natureza constitutiva. O registro tinha natureza o quê? Apenas declaratória, né, de regularidade, para mostrar então que o empresário individual ele era simplesmente regular. Só que veja que para as sociedades, de uma maneira geral, para as pessoas jurídicas de direito privado, eu só vou ter personificação se eu fizer o registro. Então, o registro para as sociedades e para a IRELI, ela tem o quê? Natureza constitutiva. Só nasce a sociedade só passa a ter personalidade jurídica se ela registrar os seus atos constitutivos. Professor, e esse ato constitutivo, o que é? São 2. Eu posso ter tanto o contrato social, eu posso ter tanto o contrato social, eu posso ter um contrato social, quanto eu posso ter um estatuto social, certo? Eu posso ter tanto um contrato social, quanto eu posso ter um estatuto social. Então, o que acontece? A grande maioria das sociedades possuem contrato social. A grande maioria das sociedades vão possuir contrato social. Outras, muito raras, no caso, a nossa SA, nossa Sociedade por Ações, ela vai possuir um estatuto social. Beleza? Então, lembre-se, só fazendo justamente o registro no órgão competente, só fazendo o registro no órgão competente é que a sociedade passará a ter personalidade jurídica. E que órgão competente é esse? Depende da espécie de sociedade. Se estivermos diante de uma sociedade empresarial, que a gente vai falar sobre essas modalidades de sociedade nessa aula, né? Se estivermos diante de uma sociedade empresarial, o registro dela obrigatoriamente será na junta comercial, beleza? Mas se estivermos diante de uma sociedade simples, lembre-se, sociedades simples são aquelas que não exercem empresa conforme o 966, vão exercer então uma atividade de natureza científica, artística ou literária, né? Elas vão justamente ser registradas dentro do cartório das pessoas jurídicas. Então, professor, eu vou abrir uma sociedade empresária, vou exercer empresa conforme o 966. Para que a minha sociedade possa ter personificação, eu preciso registrar os atos constitutivos dela, né? Então, onde é que eu vou? Junta comercial. Professor, eu vou abrir uma sociedade simples, né? Vou me juntar com 2 amigos médicos e a gente vai abrir um pequeno consultório.
Então, nós vamos ser uma sociedade simples, vamos exercer, então, uma atividade científica. Nesse momento, então, onde é que vai acontecer o nosso registro? No cartório das pessoas jurídicas, beleza? E olha, então, a redação do artigo 1150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis, que, no caso, junta comercial, a cargo das juntas comerciais. E a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer normas fixadas para aquele registro, e a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Então, nós vamos fazer esse registro em cartório, no cartório das pessoas jurídicas, sociedade empresária, juntas comerciais. Só que cuidado, nós temos aqui duas pequenas exceções. Primeira exceção, professor, no caso de sociedades de advogados. Amanhã você vai se juntar com 2, 3 colegas, passaram na OAB, vão começar a advogar e vocês então vão abrir uma sociedade. A sociedade ela é simples. Por quê? Porque a sua natureza vai ser científica. Porém, o seu registro não vai acontecer no cartório, né? Para a lei, então, 8906, no artigo 15, parágrafo 1º, o registro é feito na própria OAB, certo? E no caso de cooperativas, a gente vai estudar cooperativa. A cooperativa ela é uma espécie de sociedade, no caso, taxada como sociedade simples, né? Mas apesar dela ser taxada, ter natureza de sociedade simples para a lei, a cooperativa ela é registrada onde? Na junta comercial, como se uma sociedade empresária fosse. Mas a cooperativa tem natureza de sociedade simples, isso a lei, o Código Civil expressa isso, né? Mas apesar dela ter natureza de sociedade simples, ela vai ter o seu registro na junta comercial. Artigo 32, inciso 2, a linha A da Lei 89/34 de 94, é a lei que fala das cooperativas. Beleza? Tranquilo? Tudo certo até aqui? Então, professor, qual a diferença que eu tenho principal entre um empresário individual e uma sociedade empresária? Para não se confundir mais, para não ter mais aquela dor de cabeça, vamos aqui analisar tanto o empresário individual quanto a sociedade empresária. Então, o empresário individual, como você já aprendeu, ele não goza de separação patrimonial, princípio da unidade patrimonial prevista no Código Civil. Então, respondendo com todos os seus bens, inclusive os pessoais, pelo risco do empreendimento. Já no caso das sociedades empresárias, eu te mostrei que nesse caso aqui, elas vão possuir autonomia patrimonial. E por conta disso, por ser uma pessoa jurídica, elas vão ter patrimônio próprio, distinto do patrimônio dos sócios que a interagem. Então, o risco do empreendimento não recai, em tese, sobre os sócios, mas recai em cima da própria pessoa jurídica, em cima da própria sociedade empresária. A responsabilidade do empresário individual é direta. A responsabilidade do empresário individual é direta. Então, ele vai responder por todos os danos que causar a consumidores, bem como ele vai responder todos os riscos do empreendimento e da atividade empresarial. Já a sociedade empresária, né, justamente, ela não vai correr esse risco, já que os sócios de uma sociedade, terão responsabilidade subsidiária. Professor, o que é ter uma responsabilidade subsidiária? É fazer uma divisão de responsabilidades, um chamado verdadeiro benefício de ordem, que a gente também ainda vai falar nessa aula, né? O que eu faço? Eu faço uma divisão. Primeiro,
em uma possível dívida, em uma possível responsabilização, eu atinjo os bens exclusivamente da sociedade empresária, eu atinjo os bens da sociedade empresária, e se esses bens não forem suficientes para arcar com essa dívida, com essa responsabilização, aí de maneira secundária eu vou atingir os bens do sócio. Aí de maneira secundária eu vou atingir os bens do sócio, beleza? Então, o que eu digo que é uma responsabilidade subsidiária? Que primeiro, os bens que vão responder pelo risco do empreendimento são os bens da própria pessoa jurídica, sociedade. E aí, de maneira secundária, a gente vai atingir os bens do sócio. E aí, de maneira secundária, mediante um limite de responsabilização, né, dependendo da espécie societária que ele optou. Então, a grande maioria das sociedades são de responsabilidade limitada, nós vamos atingir os bens do sócio pela quantidade de investimento que ele fez dentro da sociedade, ou seja, pelo capital dele investido, pela sua cota que ele tem, né, parte que ele tem direito. Beleza? Tranquilo até aqui, né? Então, vamos seguir essa diferenciação. E além disso, o empresário individual, ele vai ter uma responsabilidade, a responsabilidade dos sócios de uma sociedade empresária pode ser, no caso aqui eu acho que eu acabei errando, tá? Eu acabei colocando errado, troquei, tá? Não é limitada, gente, é ilimitada, tá? Esquece isso aqui, esquece essa limitada, a responsabilidade, né, não é nem do sócio, a responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. A responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. Beleza? Então, cuidado com isso aqui, professor errou. Terminando a aula aqui, antes de enviar o slide, eu vou consertar, tá? Mas ela é ilimitada. Aqui sim, a responsabilidade, então. Eu fiz só trocar, tô vendo agora. Ó, a responsabilidade do empresário individual é ilimitada. Então, isso aqui vem para cá, tá? Isso aqui vem para cá. A responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. A responsabilidade do empresário individual, ela é ilimitada. Beleza? Então, ele vai responder pela totalidade da dívida com todos os bens que ele vai ter. Tanto aqueles que são afetados pela atividade empresarial, quanto aqueles que não foram devidamente afetados. Então, nesse caso é aqui. Né? A responsabilidade do empresário é ilimitada. Já no caso das sociedades, como eu já expliquei para vocês, ela será limitada, né? Ela justamente tem um limite de responsabilização. Que limite é esse? É o valor de sua cota. Beleza? Tranquilo. Então, gente, primeira parte, para o vídeo não ficar muito longo, eu acho que já estamos perto de 40 minutos de aula. Vamos ficar por aqui nessa primeira parte e aí depois a gente parte, né, para o restante de nossa aula no segundo vídeo. Cheiro no coração de vocês. Muito obrigado, então, pela atenção, gente. Fiquem com Deus, fiquem em casa, né? Bons estudos e até mais.